Desta vez no Antenados fomos além, hein? Trouxemos um especialista, um cara que entende tudo. Na verdade, um nome e sobrenome. Vem pra cá, Rodolfo. Rodolfo Zotti, que veio diretamente do departamento de treinamento da Lenovo. Certo, Rodolfo? Certo. Seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, a Lenovo é a maior fabricante de computadores do planeta. Esse que tem 7 bilhões de habitantes, mais na verdade, né? Exatamente, estamos em mais de 160 países e a Lenovo está número 1 do mundo aí. E ouvi dizer que o Rodolfo sabe tudo e mais alguma coisa. Então, eu prefiro dar a voz àquele que entende mais do que qualquer um sobre memória dedicada. O que é e para o que serve uma memória dedicada, Rodolfo? Bom, na verdade é o seguinte, quando a gente fala de memória dedicada, a gente já tem que ligar logo a uma placa gráfica, que é muito importante. A placa gráfica e a memória dedicada andam juntos, né? Uma placa gráfica é muito importante no computador, ela Sim. é opcional. Porém, a placa gráfica faz que você tenha mais desempenho, mais rapidez nos seus jogos e programas que são aqueles mais pesados, sabe? Aqueles Os que exigem mais do processador e estão relacionados à imagem, é isso? Exatamente. E quanto maior a memória que você tiver dedicada a ela, somente a esta placa gráfica, melhor e mais desempenho o cliente vai ter no computador. Ou seja, quando a placa gráfica exige, a memória, como o próprio nome sugere, é dedicada. Seria a Amélia das memórias, Exatamente, não é isso? Ou seja, se dedica a responder de imediato a placa gráfica ao processador. Exatamente. Aí ela deixa a memória do computador livre para trabalhar com os outros programas. Maravilha, obrigado, hein, Rodolfo? Ó, Legal. então, respondida a dúvida, um abraço para a turma toda de Jundiaí. Você conhece Jundiaí? Conheço, lá de Olha. São Paulo, lá do ladinho. Adoro a Tá cidade. aí, ó, vizinho. De repente, um dia desses, pode ser que você se esbarre por aí com Humberto Torres, não é isso? Ó, boa. Alberto Torres. Legal. Tiramos todas as dúvidas. Se um dia encontrar, Alberto, com o Rodolfo e tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Se quiser, manda pro Antenados. Agora, Rodolfo não veio aqui por acaso. Rodolfo veio para falar especificamente desta máquina, que também tem nome e sobrenome, a IdeaPad 300 da Lenovo. Me fala mais, essa é top, 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 não é isso, Rodolfo? Exatamente. Essa é uma máquina que tem um excelente custo-benefício, só que tem uma configuração muito forte, muito pesada. A gente já pode perceber aqui que ele tem uma tela de 15.6 HD em LED, que é ideal para você fazer seus conteúdos, assistir vídeos, YouTube. Conforto visual, né? jogos, A verdade pois é, quanto maior a tela, é porque chega um ponto também que a tela de um Note não pode crescer, ela não poderia ter 30 polegadas, senão seria impossível carregar. Exatamente. Então, estudos mostram que a tela de 15.6 polegadas é a melhor relação campo visual, conforto Isso. visual, não é isso? Exatamente. Versus tamanho para você carregar o seu notebook para lá e para cá. Exatamente. Já gostei. Legal. Outra coisa que nós temos que é um grande diferencial, essa daqui é uma das máquinas com exclusividade que está chegando aqui no Brasil, que é de 6ª geração de processadores da Intel. A gente está trabalhando com Core i7, que é o que tem de mais potente em desempenho da Intel. Então, Core i7, 6ª geração, última geração de Pera processadores. lá, gente, olha só. Então, para quem quer uma máquina, e é uma tendência agora, né? A verdade é que pesquisa mostra que o consumidor, isso é um perfil, isso é uma tendência mesmo de consumo. Todo mundo querendo agora uma máquina high-end, ou seja, não é isso? Top, 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 Top. de linha. E é o caso dessa daqui. A 6ª geração, só para vocês entenderem, é a mais recente, ou seja, o melhor e mais rápido processador com maior tecnologia é justamente a 6ª geração do Core i7 da Intel. Exatamente. Me diz uma coisa, o que a gente ganha para quem está em casa e tem de repente um Core i7 ou até tem um outro processador inferior, ou seja, digamos, mais de entrada? O que ganha-se com a 6ª geração em relação às anteriores? Tem performance? É mais performance, Rodolfo? Exatamente. A cada ano que a Intel faz novos processadores, vai mudando a geração. Primeira, segunda, terceira e agora atual, que é a última 6ª geração. A cada geração, o que é melhor em desempenho gráfico, em qualidade gráfica, melhor para rodar os jogos, os programas mais pesados e também economia de energia, ou seja, mais duração na bateria do computador. Ou seja, o que é fundamental, hein? Se você pega um processador aí do passado e compara com 6ª geração do Core i7, você tem um ganho aí de pelo menos umas 2, 3 horas a mais de bateria. Você tem uma bateria que dura aí o quê? Umas 6 horas, eu poderia dizer? Poderia dizer, 5 horas aproximadamente. e meia, 6 horas, dependendo do uso. Antigamente a gente tinha uma duração em média
média de 2 horas e já era maravilhoso, né? Sim. Hoje em dia, 6 horas Imagine tranquilamente usando com vários recursos aí. 3 vezes mais. Antes de prosseguir, eu quero só falar de oportunidade, hein, Rodolfo? Porque é claro que aproveitamos a vinda de Rodolfo e trouxemos o menor dos preços. Um notebook com essa configuração, daqui a pouquinho a gente vai falar da memória dedicada. Coincidência ou não, ela está aqui. Está. Custa lá fora, acima, tranquilamente, tá? Dos R$ 4.000. Você pode encontrar essa máquina até mesmo por R$ 4.500, porque ela é top, top, top. Porém, todavia, contudo, entretanto, nesse exato momento, no seu Antenados, com a presença de Rodolfo, conseguimos para este momento inacreditáveis, hein? Com desconto no boleto bancário, o preço caiu nesse momento para apenas R$ 3.099. Não é incrível, Rodolfo? Tá ótimo. Ó, Rodolfo sabe e entende do riscado. R$ 3.099 por uma máquina como essa é uma economia de mais de R$ 1.000. Agora, antes de falar da memória dedicada, que eu estou vendo aqui que essa máquina tem 2 GB de memória dedicada, me explica uma coisa. Quem compra uma máquina como essa, Rodolfo, vamos tentar traduzir isso em anos de uso, porque se você tem uma máquina mediana, você vai ter um aproveitamento de 2, 3 anos de uso dessa máquina. Sim. Quando a gente parte para a Lenovo, que é o maior fabricante do planeta, portanto, fabrica com melhores condições e com melhores componentes e com uma configuração top como essa, chuta aí quantos anos eu tenho essa máquina à minha disposição. Na verdade não dá exatamente pra gente falar Sim. quanto tempo, né? Depende do usuário, de como que ele vai tratar Até mesmo a do máquina, cuidado, né? Que você tem com a sua máquina. Como eu falo, é como se fosse um filho, basicamente, Sim. né? Mas você cuidando legal, direitinho, no mínimo uns 8 anos vai durar essa máquina. Então, olha só que loucura. Quando você pega o investimento que você está fazendo nesse momento de oportunidade, você dilui isso em 6, 7, 8 mesmo, até mesmo 8 anos de uso, você fez o melhor investimento. E é por isso que nós, consumidores e usuários de computador, cada vez mais procuramos as configurações melhores e as marcas mais conhecidas. Agora, Rodolfo, me diga sobre essa memória dedicada, que faz toda a diferença. Um note com uma memória dedicada. Faz diferença. Então, para você que às vezes gosta daqueles jogos pesados, e fala, poxa, meu computador fica dando aqueles lags, né? Os lags, para quem não conhece, aquelas falhas, fica parando o jogo, não tem o desempenho legal. Então, a gente tem uma placa de vídeo aqui dedicada, com 2 GB dedicado, uma AMD Radeon M330R5, que é uma das melhores placas de vídeos que nós temos da atualidade. Então ela consegue passar para o consumidor uma segurança para você poder rodar seus jogos, não só seus jogos, mas seus programas, vídeos e tudo mais. Desempenho total. Tem até um jogo aqui que a gente estava... É esse daqui que você estava jogando? É, esse daí que é bem legal, dá para demonstrar basicamente os gráficos. É meio difícil aqui pilotar, mas isso é porque eu não sou mas bom. O problema aqui, o problema é de BIOS, né? Se fosse eu, seria o bichinho ignorante operando o sistema, né? O problema aí é de quem está operando. Agora, que a máquina dá conta, dá conta. Olha só, esse é um game que é jogado por muitos e é um game que exige muito por conta da parte gráfica. Você pode jogar online. Por falar nisso, me diz mais uma coisa aqui, Rodolfo. Sim. Também tem uma novidade nesta máquina em relação ao Wi-Fi dela. Tem. Esse é um grande diferencial até. São poucas máquinas, na verdade eu conheço acho que umas 2 ou 3 máquinas aqui no Brasil que já tem um novo padrão de Wi-Fi, que é o Wi-Fi AC. O que seria esse Wi-Fi AC? Me explica. Muito mais velocidade para transmissão de dados da sua internet. Então, para você que assiste o YouTube, Netflix, streaming de rádio, de televisão para acompanhar, você consegue agora ter uma velocidade bem bacana. Normalmente, vamos falar uma linguagem... Me dá um comparativo para entender quão melhor é essa máquina. Normalmente a gente usa no roteador de casa 150 Mbps, 300 Mbps. Aqui a gente está falando que chega até 1.300 Mbps em 5 GHz. Normalmente, um Wi-Fi de um notebook comum é 2.4. Aqui a gente consegue a 5 GHz. Então, ou seja, olha muita velocidade. Isso é importante, hein? Porque cada vez temos uma internet melhor, cada vez procuramos uma máquina com desempenho melhor e o Wi-Fi seria o túnel, não é isso? Não adianta você afunilar demais e ter um Wi-Fi ruim no seu computador, porque ele vai travar mesmo tendo um potencial. Exatamente. Não é o caso desse
Aí é ótimo, né? IdeaPad. IdeaPad. Bonito, eu adoro esses nomes É em um inglês. nome bonito, IdeaPad, é bonito. Igual ele, né, que tem já um visual todo premium. O pessoal vai gostar bastante. A Lenovo trabalhou com todo carinho para fazer um produto que atenda às expectativas em configuração e também em design. Ó, e um detalhe importante, hein? Você falou de configuração, design e aquilo que podemos ouvir, hein? A gente sabe que para a gente se entregar a qualquer coisa, a imagem é fundamental. Você já me disse que a tela é de alta definição e tem 15,6 polegadas, mas o som também nos ajuda a embarcar. E é por isso que a gente vai ao cinema. Qual é a qualidade de som desse Note? A gente está falando do Dolby Advanced Audio V2, que é o sistema utilizado pelos maiores cinemas aqui do Brasil e do mundo. É um sistema de equalização que a gente consegue utilizar nele, que deixa o computador com um som muito mais potente e muito mais limpo. Ou seja, eu vou ter qualidade do início ao fim. Você vai ter performance, velocidade, qualidade do produto. Isso é bom dizer, não é verdade? Porque quando você leva para casa um Lenovo, você está levando uma grife. E não é uma grife só pelo status que a grife confere. E sim o que levou a se tornar uma grife, que é a qualidade do produto. Não é isso? Você vai levar para casa um Note que, conforme o próprio Rodolfo disse, pode durar aí entre 6, 7, 8 anos em sua companhia. A 6ª geração do processador da Intel Core i7, que vai simular 4 núcleos de processamento. De 2, você me disse que... de 2.4 até 3.1 GHz no Turbo Boost. Então Olha, a gente tem uma frequência muito alta, que é desempenho total da máquina. Ou seja, seria pilotar uma Ferrari, talvez? Alguma coisa por aí? Acredito que uma Ferrari, McLaren, e digo mais, McLaren durante muito tempo a Lenovo forneceu tecnologia para McLaren. Aí, você vai ter coragem de deixar uma oportunidade dessa passar? Uma máquina que custa aí fora mais de R$4.000, podendo chegar a R$4.500. A gente conseguiu agora a 10 parcelas de R$344,33, ou com mais 10% no boleto bancário, cai para R$3.099. Temos uma pergunta de um cliente. Rafael Silva pergunta se ele pode jogar jogos mais potentes. Ele quer começar a jogar. É a máquina, não é isso? É ideal. Ó, respondi pelo Rodolfo. Foi ideal. bom, Rodolfo, a resposta era sua. Mas é isso mesmo. Essa máquina aqui não é porque eu sou da Lenovo, que eu estou representando a Lenovo, mas é uma máquina exatamente para quem gosta de jogos, para quem quer desempenho. Eu não vou falar que é uma máquina gamer, porque um gamer tem uma qualificação diferenciada. Porém, para você entrar nesse mundo gamer, você precisa entrar nos jogos tradicionais, comerciais, e ele atende perfeitamente, por que não, um possível gamer coadjuvante? Por que não? Isso é bom, hein? Ou seja, tá prontinha para você que busca, ir para frente, avante para cima, não é isso? Exatamente. Temos um vídeo que resume tudo que ele tem? Então vamos colocar, dá só uma olhadinha. Olha lá, velocidade é uma boa tradução, né, Rodolfo? Olha o processador aí de 6ª geração Core i7, que já é o top de linha da nova linha de processadores da Intel. É verdade, não tem processador, por enquanto, no mercado mais rápido, mais potente que tem nesta máquina. E olha lá o Wi-Fi que você falou, 2,5 vezes mais rápido, gente, isso é loucura, hein? E o som intenso de qualidade, Dolby. Ou cinemão em casa, hein? Com uma tela de 15,6 polegadas. Ou seja, para quem busca uma máquina fora da curva e com uma grande assinatura, esse Lenovo preenche perfeitamente. Com uma tela de 15,6 que já traz... Exatamente, um teclado numérico. Esse era um dos pedidos do pessoal que falava, poxa, eu queria tanto que tivesse uma facilidade maior para eu poder digitar os números no teclado do computador. A gente trouxe, tá aí. Maravilha, hein? Tá aí, tecladinho numérico. Rodolfo, eu quero te agradecer muito, bem nos visitar outras vezes mais. Com certeza, agradeço. Rodolfo Zotti, do departamento de treinamento, isso é importante, hein? Da Lenovo, que é só a maior fabricante de computadores do planeta. E nós fazemos parte do grupo que mais vende computadores na América Latina. Por isso você consegue levar uma máquina para lá de desejável, hein? Rodolfo, obrigado. A gente vai girar um pouco mais, não é isso? Comigo mesmo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar aqui jogando aquele game que você começou. Legal, obrigado. Para ver se você aprende, que eu vi que você não entende muito desse game. O game dele deve ser outro. E eu vou ali para uma TV de 49 polegadas. Vem comigo.